Olá pessoal, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Hoje, 6 de agosto de 2023, quem vem acompanhando as notícias nos últimos dias já viu aí que nós entramos no tarifaço de Donald Trump, né? Bom, mas o assunto nesse momento, nesse vídeo, nós não iremos tratar sobre esse assunto, é só para dar um adendo aí para vocês, deixar um spoiler. Mas o nosso assunto aqui será mais voltado a Alexandre de Moraes e a questão das eleições em 2022 e também, mais parlamentares ou líderes, lamentando a atitude aí de Alexandre de Moraes. Bom, se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa o sininho das notificações e marque aí a opção receber todos os vídeos. Lembrando que na descrição tem o nosso link de convite para o nosso grupo no WhatsApp, onde você recebe todas as matérias em primeiríssima mão e os links das nossas lives. Lá também você vai encontrar na descrição a nossa chave Pix, que é o nosso e-mail, uma forma de você patrocinar e colaborar com o canal Brasil Notícias. Bom, gente, vamos aqui à primeira matéria, né? As coisas estão se revelando aos poucos. A narrativa da esquerda, da soberania, começa a ruir. Porque cada dia que passa, fica mais entendido o que é soberania. E o pior de tudo, né? Aos poucos, os fatos vêm revelando quem realmente, né, para não ficar redundância aqui, quem realmente atentou contra a soberania do Brasil. Olha o título dessa matéria aqui, gente. Presta atenção. Cadê aqui? CIA de Biden interferiu nas eleições do Brasil. Pois é, gente. Diz ex-secretário. É o que a gente vai ver nessa matéria. Isso aqui, gente, sim é interferir na soberania. Por quê? Porque aqui interferiu na escolha, na vontade. O que nós estamos vendo do Donald Trump aí, né? É uma ação dele defendendo a economia americana. Defendendo a moeda americana após o nosso presidente dizer que iria substituir o dólar por outra moeda. Ora, o cara tá fazendo lá o que qualquer chefe de estado, presidente, rei, ou seja lá quem for, faria. Defenderia a sua moeda, defenderia a sua economia. É o que o Donald Trump está fazendo. Isso não é invadir a soberania. Isso é responder a um governo que, infelizmente, parece que não sabe qual é o seu papel, né? Ou a sua importância na fila do pão, por assim dizer. Bom, gente, vamos para a matéria. Isso aqui sim seria ou é um atentado à soberania. Matéria da Revista Oeste. Todas as matérias que a gente vai trazer aqui agora são da Revista Oeste, né? Então você pode pegar na descrição depois e acompanhar. O ex-funcionário do Departamento de Estado dos Estados Unidos, Mike Pence, afirmou nesta quarta-feira 6 que a Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos, CIA, na sigla em inglês, sob o governo do ex-presidente Joe Biden, usou instituições ligadas ao Partido Democrata para interferir, prestem atenção, nas eleições brasileiras depois dos resultados de 2018. Em depoimento à Comissão de Relações Exteriores da Câmara, CRED, Pence acusou, que os nomes são difíceis, tá, gente? Organizações como National Endowment for Democracy, National Democratic Institute e o Atlantic Council, acho que é isso aqui, não sei, né? De atuarem como instrumentos da agência de inteligência para influenciar o ambiente político no país no pleito de 2022. Isso são declarações de Mike Pence lá na Câmara. Foi criada uma mentira de que os Estados Unidos estariam promovendo a democracia subsidiando grupos pela net, disse Pence. Na verdade, esses grupos foram usados para encobrir ações da CIA. Segundo Pence, a net foi criada para mascarar financiamento de grupos por parte da CIA no exterior.
O deputado Felipe Barros, PL do Paraná, responsável pela audiência, afirmou que as declarações configuram um claro atentado à soberania nacional e defendeu a abertura de uma investigação. Aqui sim você tem um atentado contra a soberania de um país. Porque aquele, ele interferiu, não foi numa briga econômica, não foi numa briga tarifária. Aquele interferiu na vontade popular, na escolha de uma liderança. Isso sim é interferir, né, na soberania de um país. Tal Twitter aqui do Felipe Barros, né? Mike Benz acaba de denunciar na Credium que o Partido Democrático utilizou-se de uma instituição de fachada para que a CIA interferisse nas brasileiras e fizesse de conta que estava protegendo a nossa democracia. Um claro atentado à nossa soberania. Isso me lembra, né? Precisamos investigar, tá aqui. Eu me lembra, né, as falas que a gente ouve aí em defesa da democracia, né? Enfim, continuando aqui, deixa eu ver se tem mais. Benz também declarou que o MDI... Benz também declarou que o MDI lançou a coalizão Design 4 Democracia menos de um mês depois da vitória de Jair Bolsonaro na eleição presidencial de 2018. Segundo ele, a iniciativa visava encobrir as ações da CIA e passou a acusar a internet brasileira de ter contribuído para o resultado do pleito. Quer dizer, Bolsonaro ganha, poucos dias depois cria-se um mecanismo nos Estados Unidos para tentar dali construir uma narrativa contra Bolsonaro. Ou qualquer um que fosse ali, né, na mesma linha, né? Ainda de acordo com Benz, o Atlantic Council, entidade financiada por agências do governo americano e composta por ex-diretores da CIA, teria feito parcerias com o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, em 2022. Olha aí que interessante. Vou ler novamente para você. Presta atenção. Cadê aqui? Vou ler de novo. Ainda de acordo com Benz, o Atlantic Council, entidade financiada por agências do governo americano e composta por ex-diretores da CIA, teria feito parceria com o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, em 2022. A organização teria ministrado cursos e orientado a remoção de conteúdos com base em critérios estabelecidos. Deixa eu ver aqui mais. Olha aí, deixa eu ver aqui, só voltar aqui, gente, rapidinho. Aqui. Com base em critérios estabelecidos fora do Brasil. Então parece que as ações de Alexandre de Moraes estão, pelo menos é o que dá a entender, porque quem atuou nesse contexto no Brasil foi Alexandre de Moraes. E se existe essa rede obscura fora do Brasil que deu suporte, então Alexandre de Moraes, que fala hoje junto com Lula em ataque à soberania, na verdade já havia feito isso lá atrás, ao se alinhar com entidades fora do Brasil. Mike Benz também acusou veículos de checagem de fatos brasileiros de atuarem como instrumentos de censura a serviço do governo dos Estados Unidos. Segundo ele, 24 agências que compõem o projeto comprova seriam marionetes americanas financiadas por órgãos como o Departamento de Estado dos Estados Unidos, ao USAID. Lembram dela? Enfim. Entre elas, citou nominalmente a agência Lupa. A Lupa, olha aí, aos fatos e a Associação Brasileira de Jornalismo. Aí, esses três aqui a gente conhece. A gente já viu esses aqui, né? A tal da Lupa, aos fatos, né? É interessante. E a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, Abrage. Até a Abrage tá nesse rolo, gente. Agora começamos a entender por que a Abrage se manifestava contra Bolsonaro todo instante, né, por qualquer besteirinha. Não importava o que a esquerda falasse dos jornalistas, não importava o quanto Lula esculhambasse o jornalismo, eles não falavam nada. Mas Bolsonaro se defendendo era um Deus nos acuda.
Bom, Benz mencionou ainda a consórcio para processos políticos e eleitorais. CEPPS, organização americana que teria vínculos diretos com essas agências e seria usada para controlar o processo político de países estrangeiros. De acordo com ele, 4 dos 9 checadores de fatos utilizados pelo TSE têm ligação com esse consórcio. Quem é Mike Benz? Vamos saber quem é ele agora. Mike Benz é diretor executivo da Foundation for Free Online, FFO, organização que denuncia supostas ações coordenadas entre governos, plataformas digitais e instituições privadas para censurar discursos classificados como desinformação. Ele também atuou no governo Donald Trump e no Departamento de Estado como responsável por temas ligados à liberdade de expressão na internet e combate à censura digital. Tá aí, gente, a matéria. Olha que coisa interessante. Aos pouquinhos a verdade está vindo. E aquela frase que a gente costuma repetir, eu repito isso aqui desde que a gente tem um canal. Chame-os do que você é, acuse-os do que você faz. E a próxima matéria, revista Oeste também, gente. Aqui, deixa eu ver. Vamos para Portugal, né? Agora na Zoropa, como diz o povo, né? Deixa eu ver. Deputado de Portugal quer proibir entrada de Moraes no país. Pois é, gente. Eduardo Bolsonaro tá tentando aí, né? Ver se consegue sanções contra Moraes lá na Europa. Não sei se esse rapaz aqui tem ligação com o Eduardo, mas eu acredito... Bom, pode até ter que ser, não sei, eu não li a matéria ainda, vou ler junto com vocês, mas Portugal não é de hoje que não morre de amores, né, por alguns da corte. Gilmar Mendes está sob investigação por lá. Enfim... A repercussão internacional em torno da prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro chegou ao parlamento português. O deputado André Ventura, conselheiro de Estado e líder do partido Chega, expressou preocupação sobre o impacto da decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, para o fortalecimento do autoritarismo no Brasil. A prisão do ex-presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, representa a decadência total da democracia brasileira. Alexandre de Moraes deve ter censura por parte do governo português, escreveu nesta terça-feira 5 em publicação no X. Ih, rapaz. Aí tem um problema, né? O cara não vai mais poder ir pro Gilmar Palusa. Como é que ele vai pro Gilmar Palusa, gente? Não dá, né? É lá em Portugal, todo ano. Enfim, em um vídeo divulgado na mesma rede social, Ventura informa que pretende solicitar ao governo de Portugal a proibição de entrada de Alexandre de Moraes no país. Lula é um corrupto, um ladrão e é um ditador. Está a transformar o Brasil numa ditadura. O Alexandre de Moraes é o braço judicial dessa ditadura. A prisão do ex-presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, representa a decadência total da democracia brasileira. Alexandre de Moraes deve ter censura por parte do governo português. Né? Aí... André Ventura, tem aqui um tweet, né? Quando a Polícia Federal cumpriu mandados na casa de Bolsonaro em julho, Ventura também se manifestou nas redes sociais. O Bolsonaro foi levado para uma esquadra de polícia para pôr pulseira eletrônica e um verdadeiro ladrão está sentado na cadeira de presidente, afirmou em referência a Lula. Além da proibição da entrada de Moraes no território português, Ventura quer bloquear toda a ligação do ministro a Portugal, inclusive a manutenção de patrimônio no país. O deputado entende que, apesar de o Brasil ser um país soberano, o governo português tem o dever de dar um sinal, como fez em relação aos governos de Angola e Moçambique. A coisa tá só apertando, hein? O Bolsonaro foi preso porque foram usadas as redes sociais onde ele divulgou a sua imagem e a sua mensagem. Isto não é uma questão de concordar com o Bolsonaro ou de não concordar com o Bolsonaro, diz André Ventura. Eles têm que perceber que nós não estamos a brincar e que a liberdade e a democracia são para serem levadas a sério.
Em junho, Ventura anunciou que seu partido pretende conduzir uma investigação própria sobre o ministro Gilmar Mendes. O objetivo da apuração seria mapear a influência, o patrimônio e a rede de interesses do magistrado em Portugal. O Gilmar tem uma universidade lá, né? Enfim. Bom, gente, tá aí a matéria, né? Vamos para a próxima agora? Agora o Kassab, né? Agora o Kassab, né? Mais um líder, né? A criticar a prisão de Bolsonaro. Título da matéria: lamentável diz Kassab sobre prisão de Bolsonaro. Vamos para a matéria? Cadê Fagundes? Aqui. A decisão do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, STF, que determinou a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro na segunda-feira 4, fez com que o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, manifestasse apoio ao ex-presidente. Ele também declarou pesar diante do ocorrido. Me associo na solidariedade ao ex-presidente, lamentando a sua prisão, sem entrar no mérito da questão, disse Kassab, segundo a Folha de São Paulo. É tudo o que o país não precisava, esse enfrentamento, esse desgaste, essa escalada. É lamentável o que o país está vivendo. O dirigente do PSD argumentou que os exageros dos dois lados estão contaminando o Brasil e acrescentou: lamento o país estar vivendo esse processo, tudo que não precisamos é passar por isso. Nos últimos meses, Kassab, que também é secretário no governo de São Paulo, havia sido alvo de críticas de apoiadores de Bolsonaro. Recentemente, ele retomou o diálogo com o ex-presidente. Assim, o PSD segue com 13 representantes. Opa, acho que eu pulei alguma coisa aqui, gente. Peraí. Aqui, recentemente, ele retomou o diálogo com o ex-presidente. Mesmo assim, o PSD segue com 13 representantes em ministérios do governo Luiz Inácio Lula da Silva. Cadê? A decisão de Moraes ocorreu depois de ele identificar que Bolsonaro supostamente descumpriu restrições impostas em julho quanto ao uso de redes sociais, inclusive por meio de terceiros, durante manifestações realizadas no domingo 3. Caso viole as novas condições, o ex-presidente poderá ser transferido para o regime fechado e aguardar seu julgamento na prisão. Entre as regras, Bolsonaro deve permanecer integralmente em sua residência. Olha aí, não pode nem sair de casa, né, gente? Caraca, mano. Qualquer saída depende de autorização prévia do STF. Ele não pode usar celulares, inclusive por intermédio de visitantes autorizados, nem realizar fotografias ou gravações durante encontros. Olha o absurdo. Agentes apreenderam aparelhos em sua residência para garantir o cumprimento das restrições. Esse é o nosso Brasil, gente. O acesso a autoridades estrangeiras, como embaixadores, segue vedado, assim como a comunicação com seu filho e deputado Eduardo Bolsonaro, PL de São Paulo, que está nos Estados Unidos. O uso de redes sociais permanece proibido em qualquer forma, direta ou indireta. É, menino. Democracia, né? Top. Descumprimento dessas normas leva à revogação imediata da domiciliar e decretação da prisão preventiva, conforme prevê o Código de Processo Penal. Aí eu me lembro, né, o André do Rap, foragido, teve direito, né, a polícia teve que devolver o helicóptero que estava, né, apreendido, tiveram que devolver os carros, a mansão, o celular, o cara foragido, hein, gente? Ai, Jesus é o nosso Brasil. Tá aí as nossas matérias, né? As matérias desse vídeo. Daqui a pouco a gente volta com mais matérias, porém, ainda tem os comentários de vocês, né? Deixa eu ler aqui, gente. Cadê? Comentários da galera. Vai deixando seu comentário aí, que a gente vai lendo ao longo dos nossos próximos vídeos, tá? Não esqueçam, na descrição tem a nossa chave Pix, é o nosso e-mail, uma forma de você patrocinar o nosso canal, e tem o link de convite para o grupo do WhatsApp, onde você não perde nenhuma das nossas matérias, nenhuma das nossas lives. Comentário, deixa eu ver quem tá comentando aqui. Jaidete Marli de Albuquerque, olá querida, boa tarde. Ela comentou: estão deixando a gente sonhar. Ela escreveu aqui no vídeo: Teleafero entrega provas contra Moraes para a TV Internacional.
Internacional. Tá aí. Obrigado, querida, pelo comentário. Próximo aqui, Jocineia também comentando. Olha, a coisa está esquentando. Que vergonhas que as TVs brasileiras não tiveram coragem de passar essas informações para o povo. E aí são duas coisas, né, Ju, que são vergonhosas. Uma, a nossa TV brasileira, a mídia tradicional, não fizeram isso que deveriam fazer. Segundo, é você ver um outro país tendo que fazer o que o nosso parlamento deveria fazer. Mais precisamente, né, eu não digo nem o parlamento, mas os dois presidentes do parlamento. Teliaferro entrega provas contra Moraes para TV Internacional. Gente, tá aí os comentários. Deixa aí os seus. O próximo vídeo, quem sabe, a gente não estará comentando ele, lendo ele aqui, tá bom? A gente vai finalizando aqui a nossa live, o nosso vídeo. Daqui a pouco tem mais informações. Fiquem ligados aí. Fui!